Olá a todos, olá a todas. Está começando mais um AND Podcast, o podcast da Associação Nacional dos Detrans. Aqui a gente conversa com quem está pensando e transformando a mobilidade e o trânsito no Brasil. Eu converso agora com Roberto Suga, presidente da Federação dos Veículos Antigos. Muito prazer por estar aqui no nosso podcast. Obrigada. Prazer da satisfação de estar a Federação Brasileira de Veículos Antigos aqui, eu como presidente do Conselho Consultivo, poder falar um pouco sobre essa atividade de preservação. E qual a importância da preservação dos veículos antigos? Bom, primeiro que o hobby do carro antigo, a preservação do carro antigo, isso se deve aos colecionadores estarem preservando a história. E isso é muito importante ressaltar que a FIVA, Federação Internacional Véhicule Ancien, com sede em Paris, ela trabalhou junto à Unesco e nós conseguimos ter reconhecido pela Unesco como de importância cultural para a humanidade. Isso faz com que a gente tenha, então, os olhos da preservação do automóvel, da história da evolução da indústria automobilística, porque ali no automóvel que você está vendo, você vê a evolução do design, você vê a evolução da mecânica, de todos os ingredientes que você utiliza, os materiais que você utiliza na construção de um veículo. E isso, se a gente não preservar, a gente vai se perder ao longo dos anos. E além da preservação histórica, essa preservação dos veículos, ela impacta também na mobilidade, do trânsito. Sim, e um dos trabalhos importantes que a FIVA, a Federação Internacional de Veículos Antigos, teve, foi fazer um estudo socioeconômico sobre dos 14 países membros da Europa, que eles fizeram esse estudo, mostrando alguns indicadores. Então, desses indicadores mostrou que o automóvel, ele é um meio de transporte, só que o veículo de coleção, ele tem um uso muito menos, com menos quilometragem do que um veículo convencional de mobilidade, né? Então, ele realmente pode ser mais poluente, porque não tem todos os equipamentos dos carros mais modernos, mas ele anda por exemplo, a 1.200 km por ano, em média, um veículo, né? Fiz também um estudo, a estatística mostrou também com relação à segurança no trânsito por causa dos veículos de coleção. Mostrou-se que os colecionadores, eles fazem manutenção periódica e esses veículos, então, estão em perfeitas condições. Também mostrou por estatística que esses veículos não acontecem nem 1% da frota europeia em acidentes de veículos e nenhum de vítimas fatais. Então, isso também mostra que mesmo sendo um automóvel de mobilidade, mas nesse caso é muito mais pela preservação do automóvel, ele se desloca, participa de eventos, exposições, ralis de regularidade, mas são veículos que são preservados nas melhores condições possíveis, como qualquer veículo de uso convencional. E como funciona o papel dos Detrans, a parceria com vocês? Então, nós temos uma preocupação muito grande com segurança no trânsito. Eu sei que todos os Detrans também. E nós estamos muito preocupados porque existe um uso, de uma certa forma, sem um critério ou uma fiscalização com relação à certificação de veículos de coleção. Nós estamos vendo que existe aí um trabalho de algumas entidades que estão credenciadas junto ao Senatran, que não estão cumprindo com a Resolução 957. É importante, então, que a gente tenha, junto com os Detrans, a gente poder estar ali como suporte técnico para poder orientar e que os Detrans possam ser instrumentos de fiscalização para que a gente tenha melhor segurança no trânsito com veículos de coleção adequados, em perfeitas condições e atendendo a Resolução 957. Ainda é preciso um trabalho longo de conscientização para valorizar os veículos antigos e esse trabalho de fiscalização? Também. E, como sempre, a gente fala muito da segurança no trânsito, né? Então, o Brasil também mostrou, num estudo socioeconômico que aconteceu em 2021-22, que realmente os veículos são mantidos em conservação, em estados de conservação para circulação, com segurança. Então, o que acontece é que, a partir de um determinado período, a gente viu que houve um incremento de certificações de veículos sem ter as condições para isso. E isso é um trabalho que a gente pode fazer como Federação Brasileira de Veículos Antigos, os colecionadores e os clubes de carros antigos, de fazer a denúncia. Mas a gente precisa de um trabalho dos Detrans para fazer a fiscalização. Então, importante ressaltar, a gente está trabalhando na ideia junto ao Senatran de fazer o Siscol. Do nosso lado, tecnicamente, já estamos preparados para a implantação do sistema de veículos de coleção.
Então, isso vai oferecer um grande banco de dados de todos os veículos que têm a certificação de veículo de coleção, com laudos de vistoria efetuados pelos clubes e confirmados pela Federação Brasileira, que esse sistema que esteja no SERPRO, e aí ao lado do governo federal, da gente conseguir ter no SERPRO todo esse sistema integrado com os DETRANs, com as polícias, com esse departamento de trânsito, com as polícias rodoviárias, federais, estaduais, para que a gente possa ter um instrumento de informação, esse grande banco de dados, para que a fiscalização dos veículos de coleção seja eficaz. Porque às vezes você tem uma certificação de um veículo de coleção que é apresentado no momento da vistoria, numa condição, onde estão as fotografias, está todo o laudo, mas o proprietário modifica os veículos, descumprindo com a resolução 957, descumprindo com a resolução 916, que trata das modificações de veículos, e isso então, aí nós tendo essa ferramenta de informação, o DETRAN, todo o sistema de fiscalização vai poder ter uma forma de coibir esse uso indevido dos veículos sem segurança nenhuma. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo junto ao governo federal, junto ao Senatran, e eu gostaria que todos os DETRANs no apoio a nós possamos implementar o Siscol. Mas já houve avanços? Do nosso lado está tudo feito. Hoje nós temos, junto aos nossos clubes membros da Federação Brasileira de Veículos Antigos, um app, um aplicativo, onde os clubes têm os seus 3 diretores técnicos que estão com os seus credenciados junto ao Senatran via Federação Brasileira de Veículos Antigos, e essas vistorias são feitas, são fotografadas, são avaliadas, então todas feitas por um aplicativo de celular. Então toda a parte do laudo nosso, dos clubes de carro antigo e da Federação Brasileira de Veículos Antigos está pronta. O que nós precisamos é implantar isso junto a um sistema nacional, que seria pelo Senatran, que já foi até dado na 957, trata desse assunto também, dizendo do Siscol, Sistema de Veículos de Coleção. Então nós estamos aguardando que se implante isso, porque aí nós vamos ter um trânsito seguro com veículos de coleção seguros. Muito obrigada pela sua participação, muito elucidativo também em tudo que você falou. Esse foi o AND Podcast, mais um episódio. Eu sou Mayra Doniti e se você quiser saber mais sobre a AND, and.org.br, siga também a AND nas redes sociais. Até a próxima!